Opa, tudo bem? Boa tarde. É com vocês? Tudo bom? Como é que estão? Joia, graças a Deus. Tranquilo. Nós somos do canal Alerta Consumidor, aqui eu e o repórter Gabriel. Olá. A gente ajuda os consumidores e os fornecedores a solucionar, às vezes, algum tipo de probleminha de consumo, né? E a gente tem dois consumidores de vocês aqui, o Marcos e a Karina. E a gente queria tentar resolver a questão deles, ajudar vocês, tanto a loja quanto eles, né? A gente já ouviu eles já, a gente queria ouvir a versão da loja e também ajudar como conciliar e sair daqui de repente com o caso resolvido para não resolver nada na justiça. Eu vou ver, porque o dono não tá aqui agora, Sim. no momento, entendeu? E o rapaz que vendeu para ela não está aqui nessa loja, está na outra loja. Eu acho que ele tá lá. Eu vou ligar para ele rapidinho e vejo o que eu posso fazer para vocês. Entendeu? Tá bom, a gente aguarda, pedir para eles virem para cá. Tá bom. Tá bom? Estamos aqui, eu e o Gabriel hoje, trabalhando junto, Gabriel Moiano. O pessoal perguntou, né, se eu tinha sido preso por causa daquela última ocorrência. Não, não fui preso. Não, só não teve nada a ver com o caso. Tem dia que o Gabriel que faz a reportagem sozinho, tem dia que sou eu e tem dia que viemos nós dois. Né? Ainda mais que agora a gente tem que estar com dois consumidores aqui hoje. A gente está aqui com o Marcos e a Karina, dois consumidores que compraram um carro cada um, né? Eles não têm relação nenhuma um com o outro. São dois consumidores que compraram carros separados e tiveram problemas aqui. E é como nos procuraram, a gente veio ajudar a resolver os dois problemas juntos. No caso, a Karina comprou um carro que teve num feirão aqui pertinho, aqui no... Na Ípica. No recinto, né? Na Ípica, no recinto. Isso mesmo. Isso. E aí você deu o seu carro de entrada, é isso? Isso, eu dei um Civic de entrada e peguei um Ford Fiesta. Certo. E o que aconteceu com o carro que você pegou, que foi o Ford Fiesta? Logo na primeira semana, acendeu a luz do painel. Aí eu levei no meu mecânico e passou o raster. Aí acusou som da lambda. Aí eu comuniquei eles falaram que eu tinha colocado um combustível ruim no carro. Aí eu falei, estranho, porque eu só abasteço no Shell, né, tenho sem parar, tudo, expliquei pra ele. Aí o meu mecânico falou, olha, se for mesmo combustível, a luzinha vai apagar. Aí no dia seguinte a luzinha apagou, mas da noite acendeu de novo. Aí voltei a comunicar eles. Aí ele falando, não, nós vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. E nesse meio tempo, eu estava indo no Poupa Tempo para fazer a transferência para o meu nome. E a temperatura foi lá no alto e o carro ferveu, uma fumaceira ali em frente ao Poupa Tempo. Eu estacionei rapidamente, liguei para eles. Eles falaram que o problema era meu, que eu não tinha posto água. Aí depois o rapaz chegou, o vendedor que me atendeu, disse que era ventoinha e queria que eu levasse na autoelétrica. Aí eu falei, não, eu não vou levar, vocês vêm até aqui, vocês levam, porque se acontecer alguma coisa nesse trajetório, a culpa vai ser minha. Mas hoje mesmo a gente devolve seu carro. Então ficou meu óculos, controle do portão, algumas coisas ali no carro, porque ao meu entender eu ia ter o carro de volta no mesmo dia. E nisso levou-se uma semana, eu questionando aonde está o meu carro, o que aconteceu com o meu carro, eles não falavam. Aí eu falei que eu tinha que pegar as minhas coisas no carro, eles não falavam. Aí eu registrei um boletim de ocorrência no sábado de manhã. Só assim que o vendedor foi passar onde estava o carro, mas ele falou na polícia que o carro estava na loja, que era para eu vir buscar. Quando eu cheguei na loja, o carro não estava. O carro estava numa mecânica na Vila Industrial, com o antigo proprietário do carro, no qual o irmão do antigo proprietário estava dirigindo o meu carro. Diz ele que estava arrumando. Só que o carro estava todo quente, não era só o motor. A mecânica estava meia porta aberta, ele fechou até para eu não pegar o resto das minhas coisas. Eu tive que acionar a polícia lá naquele dia. E tá assim. Aí eu sei que queimou a válvula termostática, junta do cabeçote. Aí eu propus a ele, eu não quero mais esse carro, me deixa pegar outro. Ele não deixou. Aí eu falei, então vamos cancelar o financiamento, eu não quero mais. Ele também não deixou. Ele falou, a senhora vai ficar com o Fiesta, mas eu não quero. Eu não confio mais em pegar nenhum carro daqui. E é isso. Pois é, e... O responsável pela loja, ele só um minutinho. Tá viajando, mas ele quer falar aqui com vocês aqui. Claro. Pode? Alô, Luí, com o que eu falo? Oi, com o Luan. Ô, Lua, tudo bem? Tudo bem? Lu, a gente está aqui na loja de vocês com dois consumidores, a Karina e o Marcos, não sei se você sabe quem são. Sei. E a gente queria conversar com o responsável aqui que pudesse nos ajudar. O Marcos até está com um caso que já está até na justiça, né? Mas a gente tem outros exemplos de casos que a gente conversou com a loja, a gente conseguiu chegar num acordo, ficou bom para todo mundo. Então a nossa intenção aqui é justamente essa, mostrar que é uma loja séria, que todo mundo pode ter problema, ainda mais quando se vende carro, a gente sabe como que funciona. Então é tentar ajudar vocês também a solucionar esse problema e saírem todos felizes aqui, né? E com quem que a gente pode conversar para tentar solucionar essa situação deles aqui? Comigo mesmo, pode falar. Tá, no caso da Karina,
ela relatou aqui que ela não tem mais interesse em ficar com o carro diante de tudo o que aconteceu, né? Foram umas situações bem desagradáveis para ela. Então ela queria que vocês ficassem com o carro dela, encerrasse ali o financiamento e devolvesse qual foi o valor? R$4.000 que foi dado de entrada, que seria o veículo dela, né? Que foi dado como R$4.000. Podemos fazer assim? Eu já alinhei com ela tudo certinho, o que ela me pediu eu fiz dentro do prazo do Código Consumidor, que é um prazo de 30 dias para solucionar o problema do cliente. Solucionamos o problema num prazo de 7 dias, entendeu? E até foi solucionado antes, porém ela alegava pra gente que nós ficou com a chave do carro, sendo que foi ela que ficou. Tenho prova e testemunha, mas não tem problema, eu fiz uma nova chave e tá pronto o carro, tá aí na loja, só pegar o carro e ir pra casa. Tá, e você tem junto aqui as notas fiscais desse reparo que você fez, porque segundo o Código de Defesa do Consumidor, ela precisa ter acesso a essas notas fiscais, né? Já que você acabou de fazer o reparo. Quando acabou o serviço, eu pedi pro rapaz faz nota fiscal pra mim, que eu preciso entregar pro meu cliente. Ele falou, tá bom. Então ela pode pegar aqui agora. Não tá aí, eu pedi pra ele fazer, não sei se ele já me mandou em PDF no meu e-mail, ou se ele não mandou, ele manda. Tá. Mas eu entrego o carro pra ela só com as notas fiscais, não tem problema também. Foi feita a nota fiscal do serviço? Foi. Tá. E foi feita a nota fiscal da venda do veículo também? De saída eu posso confirmar com o vendedor. Se não fez, eu faço. Tá certo. Bom, o veículo, ela não quer ficar com ele. Eu gostaria de ver com você a possibilidade da gente fazer uma negociação para justamente ficar bom para a loja, ficar bom para ela. Ela não está segura a respeito desse veículo. Não tem como a gente chegar em um acordo aqui para não ter que levar para a justiça. Eu entendo o que você falou, tá? Sobre a respeito do prazo e tudo mais. Eu fiz a obrigação como lojista. Se eu tivesse falado assim, ó, não vou arrumar o cliente que se vira, eu sei que estaria certo aí e tal, ela estaria certa, teria razão. Mas qual é a função da loja? Consertar o veículo no prazo de 30 dias e devolver pro cliente. Eu não gastei nem 7 dias, o carro ficou pronto. Tá. Entendeu? Ela também disse que nesse tempo que ela ficaria sem um veículo, ela teria direito a um carro reserva. Também não foi proposto para ela esse carro, né? Se eu tivesse o carro reserva, se eu tenho, eu emprestaria sim. Que nem eu falei para ela, que quando ela foi comprar a casa, ela necessitasse, eu teria um carro reserva. Porém, quando ela necessitou, eu estava emprestado esse carro reserva meu. Então não tinha como eu emprestar o segundo carro. Entendeu? Por lei eu não tenho obrigação de emprestar, mas se eu tivesse, tinha emprestado com o maior prazer. Não, mas uma vez que o senhor prometeu para ela que emprestaria o carro reserva, se torna obrigado por lei, porque foi uma afirmação do senhor. Mas assim, deixa eu verificar. Eu não coloquei no contrato. Não, mas qualquer tipo de promessa, até essa mesma que o senhor afirmou aqui agora, também vale, tá? Deixa eu falar assim, caso a Karina não queira ficar com o veículo, né, não queira retirar ele aqui, a gente vai tentar verificar o que pode ser feito com o nosso corpo jurídico a respeito disso, tá? Deixa eu perguntar para ela aqui se ela deseja retirar o carro. Não, ela não sente segurança. Até seria bom que para ela poder pegar esse carro, que ela retire esse carro justamente com as notas fiscais do veículo, né? Com as notas fiscais de procedência das peças que foram trocadas. Também que a multa do veículo que chegou agora, que vocês possam resolver isso, porque não compete a ela resolver junto com o antigo proprietário, compete a vocês resolver essa questão aqui, para poder entregar o carro tudo certinho para ela. Quando é que você consegue entregar essas notas fiscais pra gente? Eu ligo pro rapaz aqui, se ele já não fez, ele faz lá e já manda. Tá certo. E a gente tá com o caso do Marcos, então ela não vai levar o carro, tá? Já verificar com o jurídico o que pode ser feito. Se o nosso jurídico disser que não vai ter como, que ela tem que ficar com esse carro mesmo, aí a gente vai então conversar com ela. Mas caso a gente entenda que aquilo que foi arrumado, que tem algum tipo de problema ali, a gente vai te dar uma resposta a respeito disso, tá? Porque o interesse que foi arrumado continua na garantia, entendeu? Continua da mesma forma. Sim. De jeito nenhum. Vamos agora ver a questão do caso do Marcos. Vou passar aqui pro Gabriel Moiano, que é o outro repórter que está cuidando do caso dele, tá? Tá. Ô, seu Luan, tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, seu Marcos. Então, seu Luan, o caso do Marcos, o senhor já está ciente do que acontece? Do Marcos qual que é? Não lembro desse. É o C3, tendas. É um C3, que tem isso, um C3 branco que teve um problema de câmbio, ele pagou à vista um valor mais ou menos 40 mil e o veículo passou mais de 30 dias na oficina. Ele não... Eu queria saber o que foi que aconteceu com o câmbio, que teve um defeito, né? E parece que depois que voltou teve outro defeito.
Certo. Aí eu já gostaria de saber primeiro o que foi que aconteceu. Esse caso eu não tô muito a par, entendeu? Mas o que eu sei desse caso aí é que o veículo apresentou defeito de câmbio, foi solucionado o problema, não foi no prazo de 30 dias, concordo com você, mas quando ficou pronto o veículo, o cliente foi lá, retirou o veículo e ficou com o veículo até hoje. Isso já faz mais de 30 dias que ele já está com esse veículo de volta, entendeu? Não foi no mesmo dia que ele me citou, Luan, não quero mais o carro porque apresentou um defeito de novo, entendeu? Solicitei para ele se ele queria trocar o veículo depois. Ele pegou e falou que não aceitasse e pagasse um pouco abaixo do carro dele. Entendeu? Eu falei para ele que o carro não era meu, que era consignado e tal. Entendi. Então, quando o veículo consignado... Deixa eu perguntar uma coisa. Também foi emitido nota fiscal desse veículo? Também foi emitido. Se não foi emitido, eu emesso na hora, não tem problema. Vocês emitem? Sem problema algum. Foi emitido pro senhor? Não. Nota? Não, porém aí foi emitido também não. Aí você consegue providenciar a nota? Que às vezes não entregou pra ele, entendeu? Mas eu confirmo pra vocês. Eu não nego a nota fiscal, tem a nota fiscal tudo certinho. Tudo bem. O que acontece é que o carro ainda tá tendo problemas, tá? Então, na verdade, já passou do prazo de 30 dias que podia ficar ali em manutenção, né? Dentro do prazo de garantia. Que é o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, e também agora continua dando problema, né? Então, o que a gente precisa? Que a gente resolva a extinção desse contrato aqui, de financiamento, devolva os valores que ele deu de entrada, vocês pegam o carro de volta, conforme diz o Código de Defesa do Consumidor. Porque depois dos 30 dias ele tem 3 alternativas para poder escolher. Ele tem ou que é o que ele pede hoje, a restituição da quantia paga, que foi no caso o contrato que fizeram com ele, né? Ou a troca do veículo por espécies perfeitas condições de uso, ou abatimento proporcional. Só que essa escolha, após os 30 dias, é do consumidor. Então ele está optando por desfazer o contrato e devolve o veículo e faz o ressarcimento para ele do valor pago. Não, tudo bem. Isso daí eu peço pro meu advogado entrar em contato com ele e ver como tem que fazer, ele faz certinho. Então a gente tem aqui, no caso do Marcos, um acordo fechado que vai haver a devolução dos valores para ele. Isso, o caso do Marcos, porque que nem eu concordo com você do caso diferente da Karina, que eu não solucionei o problema no prazo de 30 dias. Você entendeu? Aí beleza, eu concordo, fechou. Eu vou lá, falo com o meu advogado vai me instruir o que eu tenho que fazer. Nossa, tem que fazer isso, tudo certinho. Na segunda-feira, peço pro cliente do C3 vir até a loja e ele me instruiu o que eu tenho que fazer. Ponto. O caso da Karina, Luan, não acho certo eu ter que devolver o carro para ela porque ela não se sente segura depois de um carro consertado. Certo. Entendeu? Não é uma gambiarra, e sim um conserto feito numa empresa com CNPJ, tudo certinho, com nota fiscal, tudo bonitinho, e com garantia do mesmo serviço. Certo. Entendeu? Então, só para voltar aqui no caso do Marcos, o da Karina já fala com o senhor, o caso do Marcos aqui, então, na segunda-feira, ele traz o carro e vocês... Loja, a gente vê o que nós faz, e vocês fazem, então, o estorno do valor para ele, tá? Isso. Ok. O meu advogado, eu não posso falar assim, eu vou fazer isso. Meu advogado fala, você vai fazer isso, isso. Entendeu? Se meu advogado falou, faz o estorno pra ele, você tem que fazer, tal, ele vai me instruir certinho o que eu tenho que fazer. Tá, então na segunda-feira ele pode vir aqui na loja, que horas? Pede pra ele vir na parte da tarde, que é melhor. A parte da manhã é muito corrido, na parte da tarde é mais tranquilo. Parte da tarde, podemos marcar por esse horário agora, 2 horas? Uma hora mais ou menos, 1 hora? É. Então tá bom. Pode ser, Marcos? Você consegue? Então, a 1 hora o Marcos vai estar aqui na segunda-feira. E em relação à Karina, a gente quer dar uma olhadinha no carro, então. Tá aqui na loja, né? Tá na outra loja. Tem 2 lojas, então tá na segunda loja. Lá na Antônio Alves? É porque ela comprou aqui, né? Mas... não tem problema, a loja são 2, mesmo CNPJ. Tá bom, a gente vai dar uma passadinha lá pra dar uma olhada no carro. Ela não comprou aí. Ela comprou no feirão, né? Isso mesmo, tá certo. É que o feirão como é aqui do lado, né? Eu imaginei que pudesse aqui. Tá, então a gente vai dar uma passadinha pra dar uma olhada no carro lá, pode ser? Pode ser. Então tá bom, então. Então tá certo, segunda-feira então o Marcos vai conversar com você aqui. Tá perfeito, obrigado. Deixa eu falar, a Karina falou que não quer ficar com o carro? Ela não quer ficar, mas a gente queria dar uma olhada como é que tá o carro lá. Mas por que ela vai lá? Porque ela vai lá, ela pega as coisas e depois ela fala que não pegou. Não, eu vou estar junto, pode ficar tranquilo. Não vai lá não. Vou ligar meu advogado, se ele falar que pode ir lá ver, eu te ligo. Mas o senhor tá disponibilizando o carro pra ela ou não? Tô disponibilizando o carro pra ela, só que ela falou que não vai levar o carro embora. Se ela não vai levar o carro embora... É que de repente, dependendo do que ela vê lá, eu posso de repente convencer ela a levar o carro, até por questão de segurança, entendeu?
Entendi. Deixa eu ligar pro meu advogado e já te retorno em 2 minutos. Tá ok, estamos aguardando. Mas não aguardo. Obrigado, viu? Porque segundo o veículo é dela, tem o direito de ver o veículo. Sim. Você viu como ele é? Agora eu não posso nem ver o meu próprio... Mas é isso que ele fez durante o concerto todo. Ele não falava o que o carro tinha e não me deixava ver o meu próprio carro e nem pegar minhas coisas que estavam no carro. E eles perderam a chave e veio falar que a câmera viu eu pegando a chave e pondo no bolso. Aí eu falei, então mostra a câmera. Quero ver. Eles não mostraram. Não. Falei, cadê a nota fiscal que comprou a peça na Ford? Porque disse que é por peça original do carro. Também não apresentou. Ele não apresenta nada. Eu sei que o carro está com o antigo proprietário. Aí ele alega que a mecânica é do antigo proprietário. O outro. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá o fecho dela, ó. Tá dentro da loja. Esse preto? Esse aqui, ó. É esse mesmo. Esse aqui não é seu carro? Não sei. Então, você ficou Tá nem com ele? aparecendo a placa? Mostra a placa aí, Breno. Olha lá. A placa. É ele. Traz pra cá. Então, mas você tá falando que a gente tá mentindo, que não tava lá. Não, mas consegue trazer o Olha, carro? fui lá, o Consigo. carro Se quiser ir lá, a tava gente ir lá também, a gente vai lá. Pode- Só vejo o meu Pode ser patrão também. O que vai fazer, a gente vai. Não, tudo bem, pode ser também. Que a gente vê o carro. Não estava lá. Não estava. Ele nem trouxe pra mim. Eu tive que ir lá na Vila Industrial. Quando eu cheguei lá, tinha o meu carro e um outro Fiesta do lado todo desmontado. E o rapaz falou, não, o meu irmão que é o mecânico e tá arrumando. Aí quando a polícia chegou, ele falou, não, o meu irmão não arrumou porque ele está doente, está de licença e tem o atestado de que a mecânica está fechada porque ele está doente. Aí eu falei, mas peraí, ele tá arrumando ou não tá arrumando? Tá doente ou não tá doente? E por que o carro tá todo quente? Não é só o motor? Porque alguém tava andando com o carro. Aí disse que tava andando para testar. Sabe, é uma mentira atrás de outra mentira. Entendi. Dani, Karina, a gente conversou com o nosso jurídico para entender se você deixando o carro aqui pode depois acarretar algum problema para a senhora, né? Ele acha melhor a senhora pegar o carro e levar para fazer um laudo cautelar, entendeu? E também aguardar as notas fiscais. Que qualquer problema que der no carro, volta para assistência e aí continua contando o prazo para acontecer o mesmo que aconteceu com o Marcos, da senhora conseguir trocar dentro dos 30 dias. Que, do jeito que está, ele acredita que vai mais prejudicar a senhora do que ajudar, porque eles estão dizendo que está pronto o carro. Então, se levar e amanhã já for para a oficina porque tem um outro problema, porque o problema persistiu, o prazo continua contando. Mas como eles informaram que o carro está disponível e que o carro está bom, aí o prazo já está a favor deles, não da senhora. Então, mas aí é que é meu medo. Vai dar 3 meses, o carro vai quebrar. Eu tenho certeza. Se passar 3 vezes o carro quebrar e for vício... Eu falei pra ele, você vai aumentar a garantia? Ele falou que não. Esses 7 dias ficou parado, tá? Mas aí a senhora tem assim, ó, se for um vício oculto, continua contando o prazo, mas depois de 3 meses. Então eu aconselharia a senhora... Não, porque é só 3 ele meses. falou por 3 meses, mas isso foram vícios aparentes, coisas que você olha e percebe, poxa, abri a porta e dá pra ver que tá com um problema, entendeu? Mas coisas que de repente tá no motor, que não dá pra senhora saber, que possa vir daqui outro tempo. A gente teve um caso agora que foi com 8 meses, uma van, foi pago o conserto também, porque era um vício oculto, tá? Então eu aconselho a senhora, se a senhora quiser, a levar o veículo, passa num laudo cautelar, vê tudo que tem pra fazer, de repente tem mais alguma coisa que precisa ser feito, algum problema no carro, aí é melhor até para justificar, tá? Agora fica a decisão da senhora. Se ficar com eles aqui, o prazo para eles tá bom, vai estar parado, o prazo não conta prazo. Parado, né? Justamente, tá? Meu patrão falou pra vocês seguir eu lá, que a gente vai lá na outra loja lá, pra levar o carro lá. Tá. Vocês lá. Você acha que não... A senhora que prefere ir lá, pegar o carro lá, ou a senhora quer que eles tragam o carro aqui? Não, vamos lá, é melhor. Lá é melhor. O rapaz tá... Não pode... dentro da garagem. A gente não É pra mostrar que o carro tá na garagem. Pra não ficar mentindo, entendeu? Falar que ela tá... E uma coisa que ela falou aqui, que ela falou que o meu patrão falou que não tem os 3 meses de garantia lá. Tem sim, a gente tem câmera aqui em todo lugar. Eu tava de prova que ele falou que tem uns 3 meses. Não. O que ela tá dizendo é assim, aí se passar 3 meses e aparece um problema, eu expliquei para ela que se for um problema que não é um problema de aparente ou de fácil constatação, a lei diz que ainda assim ela tem a garantia porque é um vício oculto, tá? Então pode ficar tranquila, a gente tá acompanhando. Que a gente não vai arcar com... Se fosse um vício oculto, a gente vai arcar sim, claro. Então, temos aqui um representante da loja afirmando, perante as câmeras, que em caso de vício oculto comprovado, eles vão arcar com essa questão da loja. Mas ele pode responder pela empresa? Pela Constituição dos Consumidores, se ele está falando na empresa, pode, tá? Então vamos lá então, a senhora vai com a gente? É lá no Antônio Alves, né? Gente, você vai me seguindo, Tá bom então, aí a gente já vai lá e Perfeito. já fazemos isso daí já. Ó, Vamos lá ver o carro lá? ver o carro, a chave tá aqui, foi feita uma chave nova,
o carro tá ali. Agora deixa eu te falar, por que que ele não quer cancelar tudo, fica com o carro, vende pra outra pessoa, devolve meu dinheiro? Porque o meu carro ele já vendeu. E a gente encerra tudo certinho, bonitinho, sem isso tudo. Assim, Karina, é carro consignado, não é da loja. Então, pra ele poder fazer isso, ele teria que tirar dinheiro do bolso dele, pagar o proprietário do carro, porque o carro é de terceiro, né? Mas então, o terceiro falou pra mim, que eu entrei em contato com o terceiro, que ele já tinha vendido o carro pro Luan, que ele não tinha nada a ver com o carro. O carro era consignado. Tanto é que na sexta-feira, as mentiras começam assim, entendeu? Na sexta-feira, quando eu falei com o Evandro falou, não, eu vendi o carro pro Luan, o carro está com o Luan, o carro é perfeito, fica tranquila. Aí eu falei, mas queimou junta de cabeçote. Não, impossível, peraí que eu vou ver essa história. Chegou no sábado, eu fui com meu esposo na delegacia, com muito sacrifício, o Anthony falou que o carro estava pronto aqui, que era para eu subir para buscar. Quando eu cheguei aqui, o carro não estava aqui. E nem ele. Ele tinha descido lá na outra loja. Aí ele o carro tava lá? Aí ele, não, tava na Vila Industrial. Aí eu falei pra ele, quem vai arcar com a minha ida até lá? Aí ele falou assim, nossa, você não tem R$10 pra pegar um Uber pra ir até lá? Entendi, mas vamos tentar resolver ali? Aí peguei e fui lá. No que eu cheguei lá, a mecânica estava fechada, tinha uma porta lateral meio aberta, tinha um rapaz chegando. No que eu fui até meu carro pegar minhas coisas, ele me ludibriou, foi quando eu saí pra chamar a polícia, ele baixou a porta. A minha cabeça, como é que tá com isso tudo? Aí tive que chamar uma viatura, a viatura veio, aí que eu peguei as minhas coisas, aí ele alega que a câmera viu, eu pôr a chave dentro da bolsa, falei, então me mostra essas cenas aí, porque eu não pus, eu já deixei dentro do porta-malas de tanta raiva. Por quê? Pra que eu vou querer a chave se eu não quero mais o carro? Eu cansei de explicar isso pra ele. E nesse meio tempo eu fui no Detran, 2 multas ainda não paga, e eu tenho só até amanhã para transferir pro meu nome, 2 multas. Hoje chegou mais uma multa de pedágio lá em São Paulo, que já veio no meu nome. Mas aí ele... E eu falei com o Luan, sabe o que o Luan falou? Que a responsabilidade é do antigo dono. Que o antigo dono que tem... A responsabilidade é da loja, não é minha. Não, a responsabilidade é da loja, lógico, o antigo dono, entre aspas, é a loja. A loja cobra no antigo dono. Claro, isso eu concordo 100%. Entendeu? Isso é, tipo assim, não sendo mal educada, problema dele. Não meu. Não, isso porque eu concordo. Desde o começo eu falei, eu não quero mais esse carro. Por que eu não quero? Quando deu problema, eu avisei, ele falou que não era nada. Aí deu problema, não era nada. Aí queimou lá em frente ao Poupa Tempo, porque eu estava indo fazer a transferência do carro, parei lá. Os documentos tudo no carro. Meus pertences ficaram no carro. Não, é ventoinha, eu vou te devolver o carro no mesmo dia. E aí virou essa bola de neve. E eu perguntando, onde está o carro? Deixa eu acompanhar, é direito meu. E eles não falavam, e não falavam, e não falavam. Aí eu falei, olha... o controle do portão ficou no carro, o controle que abre, né? Eu preciso ir lá pegar. E não falava, só foi falar o dia que eu fui na delegacia. Cheguei lá no sábado, o carro estava lá, não estava arrumado, não tinha nem marca de que foi mexido. Na segunda, 9 horas da manhã, ele liga que o carro tá pronto. Mas ele tá aí, vamos lá ver. Eu ainda fiquei. O que acontece, né, é que ela... Diante disso, ela ficou um pouquinho desconfortável. Mas quem sabe o carro tá legal, ela vai testar o carro, vai levar pra fazer um laudo. É uma máquina, né? É isso aqui? Ó, eu nem deixei, eles iam ligar e deixar ligado. Eu nem deixei ligar. Inclusive, o vendedor, ele discutiu com a policial feminina. Ele começou a me ofender, só que ele não estava falando comigo no celular, ele estava falando com a policial. Quem que é o Anthony. Mas aí já é outro assunto, né? Vamos ver. Não, pra você ver o meu desconforto ali, né? Eu querendo pegar minhas coisas, não deixava, baixou a porta, tive que recorrer à polícia. Por isso que eu falei, eu não quero mais. Desgostei, não quero mais. É o que eu tava falando, eu tava até falando com o Daniel antes de vocês chegar sobre a questão da garantia legal, né? O carro tá arrumado, peço pra você ligar ele, testar tudo certinho. Ele tá andando, eles iam deixar ligado, eu não deixei ligar, porque eu falei, deixa ela chegar, ela liga o carro pela primeira vez, pra não parecer que foi maquiado, alguma coisa. Então o carro está, desde quando chegou aqui, ele está parado, tá do mesmo jeito. Pode, se quiser ver o motor, tá frio ainda, tudo certinho, pode ligar, fica à vontade. Se tiver com problema, aí a gente pode vir para uma rescisão, para outra. E aumenta mais a garantia para mim. Ele pegou e deu risada da minha cara e falou assim, você tá no lucro de ter mais... Não é que aumenta a garantia, não é que aumenta a garantia. Não, isso foi uma coisa que eu quis fazer com ele. Sim, mas é direito seu. Se deu problema, depois que a gente tá te entregando hoje, a partir de hoje você tem mais 90 agora. Se eu tô errado? Mas 90 em cima do que consertou ou do carro inteiro? Não, do carro inteiro, ele tá te devolvendo o carro arrumado. A partir de hoje, sua garantia de 90 dias do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, se eu tiver errado, vocês me corrijam,
ela renova por mais 90. Tá correto. Entendeu? E se der problema depois desses 3 meses? Não, mas aí a gente precisa ver o que é, porque você vai usar o carro. Aí tem que ver que no caso de, se for vício oculto, aí sim a loja E o vai... que prova ser um vício oculto? O vício oculto é o vício que você não consegue ver a olho nu. Tipo? Então, por exemplo, existe um problema dentro do motor que você não consegue identificar e do nada ele te dá um problema. Aí você, a partir daí você tem o seu Foi o que prazo. aconteceu agora. Por exemplo, ó, Sim. passa daqui 5 meses, você fala assim, olha, a lâmpada não tá funcionando, a buzina não funciona. São coisas que facilmente você consegue ver. O pneu furado. Agora imagina... Um ralado, isso aqui você vê a olho nu, então isso não entra no vício oculto. Imagina que o câmbio dá um problemão no câmbio, tá? Então a gente vai analisar o quê? Foi em decorrência de um mau uso ou foi em decorrência que o carro já vinha com vício oculto, entendeu? Com problema. Porque não digo mentira, porque ocultar onde o carro estava não me deixa pegar as coisas. Aí, Agora mesmo então, ele não queria deixar eu subir aqui. Aí, é Karina, né? Aí, Karina, isso aí eu não posso te afirmar porque não depende de mim. Eu nem estava presenciando isso. Eu tô aqui hoje com vocês. Você entendeu? A gente tá acompanhando isso. Por que eu não podia acompanhar? Por que eu não podia saber onde o carro estava? Eu fazia perguntas, ele visualizava e eu não respondia. Eu não posso te ajudar e nem te dar uma informação concreta porque eu não participei. Então, quanto a isso, eu não tenho nem como te afirmar sobre esses fatos ou falar que você está falando a verdade ou que não, ou tá que tudo eles estão falando a verdade. Eu não tenho como te afirmar. Eu tenho isso. prova de tudo que eu tô te falando. Então, o que a gente está aqui para tentar resolver o problema do carro. Eu te peço, testa o carro, vê se está tudo certo, se ele está funcionando. Se tiver tudo ok, o direito da loja, que também ele tem que consertar o carro dentro dos 30 dias, se eu tiver errado eles me corrijam, tá certo. Se eles cumprirem, aí você leva o carro. Mas, e aí sua garantia tá renovada, né? Entenda, em momento nenhum eu questionei os 30 dias. Sim, mas a gente entende. Eu questionei aonde estava e por que eu não podia ver. Porque aí quando ele me proibiu de pegar minhas coisas, aí foi quando eu fui pra delegacia. Eu falei, como assim não posso pegar minhas coisas? Inclusive agora ele falou pra eles que eu não podia subir aqui pra ver o carro, pra pegar o carro. Não falou? Falou, foi mal entendido ali porque a gente falou que a gente não vai pegar o carro. Mas a gente quer ir lá na loja pra ver. Acho que ele ficou receoso a gente vir aqui com reportagem. Mas aí eu conversei com ela, né? O que aconteceu foi assim. Quando ela veio comprar um carro, ninguém comprou um carro, eu quero comprar um carro, mas vou comprar sem vontade de comprar. Ela viu o carro, ela gostou do carro. É que essa situação toda, de não poder ver o carro, a questão com a polícia e tudo mais, gerou nela um desconforto. Ela falou, nossa, eu não quero mais esse carro. Mas agora, pelo direito do consumidor, ela vai levar o carro. Eu sugeri para ela passar um laudo cautelar, para ela ficar mais tranquila. Se tiver algum problema e precisar da garantia, não for dada a garantia, a gente acompanha a senhora aqui de volta, né? Porque se da mesma maneira que no outro caso estava no direito dele de trocar o carro e a loja vai trocar, o da senhora, a loja está no direito de que não troca o carro nesse momento porque eles consertaram dentro do prazo legal, tá? Agora, o que a gente combinou com ele é que nós queremos das peças, até porque é uma desconfiança dela, que ela achou assim, ó, como que o carro estava sábado lá para consertar, na segunda já estava pronto. De onde vieram essas peças, né? De repente vocês têm algum acesso para comprar peças no final de semana, ou de repente, enfim. É um carro popular, isso. que acesso Só que, de peças dele é fácil. O que ela quer? Ela quer as notas... De domingo? Enfim, mas assim, ó, o que ela quer é a nota fiscal de que as peças que foram colocadas sejam peças novas, tá? E que seja emitida a nota fiscal de saída do veículo para ela ficar mais tranquila também. Eu peço pro Luan, me dá o prazo, eu peço pro Luan emitir, me dá até segunda no máximo, ou terça-feira, porque o Luan não tá em Bauru. E aí eu peço pra ele emitir tudo certinho e a gente te entrega. Pode ficar em paz, você vai ter que voltar lá na segunda. Sim. Aí a gente bate um papo, já te entrego tudo, você pode entregar. Ótimo, aí a gente pega... Se ela quiser ir lá depois, junto lá com o outro que você vai... Aproveita e testa durante o final de semana. Pra você ter uma ideia, no dia que eu fui lá, agora que a polícia chegou, que ele foi obrigado a abrir a porta e me deixar entrar, ele falou assim, o Evandro, que é o ex-proprietário, que o carro estava com o ex-proprietário, na mecânica do irmão dele. Ele falou, não, o meu irmão está arrumando. Aí, com a polícia lá, ele se intimidou. Aí ele falou, não, o carro dela ainda não está pronto, o meu irmão ainda não mexeu, porque o meu irmão está doente com atestado médico. Então, peraí, tava arrumando ou não tava? Você entendeu? Foi uma mentira atrás da outra, uma mentira atrás da outra, e a gente perdeu o gosto do carro. E nem confio mais nessa loja. Não indico pra ninguém. Mas é direito seu e opinião sua. Por isso que eu tô falando. Sim. Eu não quero mais, eu quero devolver. Cancela o empréstimo, devolve, porque eu já vendeu o meu carro.
devolve o dinheiro e pronto, cada um vai pro seu lado, eu compro em outro lugar. Gente, é tão simples. Eu fui lá, propus isso com ele, com meu filho presente. Essa opção agora a gente não tem. Eu vou fazer uma proposta pra senhora seguinte. Só leva o carro, anda com ele durante o final de semana aí, tá? Passa no laudo cautelar pra ver tudo certinho. Na segunda-feira a gente vai ter que conversar com Quem vai pagar esse laudo cautelar? Mas aí é uma opção, se tiver com problema, aí é a obrigação do Luan pagar. Mas se não tiver, você tá fazendo por livre e espontânea vontade. Não tô errado, Daniel? Você tá fazendo por livre e espontânea vontade. Porque você quer ter um laudo do carro. Não, porque eu quero devolver. Vocês estão me forçando a ficar. Não, mas a gente faz esse laudo também, tá? E na segunda-feira a gente conversa junto lá. Só fala, olha, tá bom, andei com o carro, não quero mais, nunca mais fazer negócio aqui, vamos dizer assim, né? Mas vou ficar com o carro. Ou, olha, o carro tá todo ruim, quero que vocês dêem uma olhada de novo em tal situação do carro, o carro tá tendo problema nisso ou naquilo. Aí a senhora apresenta o carro, eles levam de novo pra mecânica para poder corrigir isso daí. E aí vai estar contando o prazo. Se der o prazo total de 30 dias em assistência, aí eles são obrigados a devolver o contrato. Você tá aqui, o problema que tava dando embaixo, arrumou? Eu não sei, Karina, Qual que é o problema? A primeira coisa que acusou, a sonda lambda do carro, que era um problema no escapamento. Foi na primeiros dias que eu peguei o carro e avisei ele. Então, mas... Aí o botão que veio estourado falou que ia trocar. Trocou? Aposto que não trocou. Olha lá, o botão quebrado. Tá tudo isso aí não é vício oculto, né? Não, por isso mesmo. No dia que eu comprei, eu comuniquei, ele falou que ia arrumar. Eles colocaram um rádio que não funciona. Eu comprei com rádio. Aí falaram que não comprou o rádio. Já chegou o rádio? Não sabe. E aí, quem responde? Deixa. Vamos, essa parte estética eu converso com quase o 3 semanas. A gente tá aqui, rádio. Karina, para resolver a parte mecânica que deu problema. Não, tem que aproveitar que você tá aqui e resolver tudo. Tá, então tá faltando o rádio, é isso? Fica bem claro, eu não quero esse carro, eu estou levando forçada. Tá. E fique bem registrado. A senhora comprou com o rádio funcionando. A senhora comprou o carro com o rádio... Não, quebrado. Certo. Primeiro dia tava quebrado, aí eu voltei lá, o rapaz até foi bonzinho, tentou pôr outro rádio lá, mas não funcionou. Aí eu fui na loja, ele falou, não, nós vamos comprar um rádio pra pôr aí. Já comprou o rádio? Ah, já, no Mercado Livre, pode vir buscar. Fui lá buscar. Então fazemos assim, ó. Quando... Aí embolou com o carro quebrado. Posso te sugerir então? Quando o rádio estiver instalado e funcionando, a gente volta aqui e pega o carro. Pode ser. Não, Daniel, mas aí não tem condição, que ela acabou de falar que ela comprou o carro com o rádio não funcionando. Mas ela comprou com a promessa... Estava funcionando. Mas o botão tá quebrado, já que não quebrou do dia pra noite. O rádio, você acabou de falar que você comprou não funcionando, não estava funcionando. Ele falou que mas com a promessa de que ele arrumaria, entendeu? Mas aí é difícil a gente ver a questão da promessa. A gente, Daniel... Do mesmo jeito que pra gente conseguir resolver isso daqui, a gente sabe que o problema aqui não é tão grave. A gente vai postergar um problema pra frente que dá pra resolver hoje. Na segunda-feira, você consegue conversar com ele pra garantir o rádio tá aí? Eu posso conversar com ele, isso daí é coisa barata. Ah, ele falou isso no primeiro dia. E tá indo pra 3 semanas. Karina, eu tô te falando, eu não posso falar nada do que ele falou, porque ele eu não presenciei. Ele joga tudo em cima do menino. Entendeu? Tá. Eu não posso te garantir, eu não posso te afirmar tudo que você tá me falando o que é verdade e o que não é. Confirma com ele que foi me vender o carro. Ele é funcionário da loja, ele nem... Ué, mas o outro pode responder pela loja lá na outra loja? Quem respondeu pela loja? Não, mas que eu sei, vocês conversaram. Vocês conversaram com o Luan pelo telefone. É que ele deu a garantia de que caso tivesse um vício oculto, a loja também pagaria. Ela perguntou se isso vale. Ele tá falando em nome da loja, o senhor também falou agora. A lei te assegura disso. A gente não tá aqui querendo lesar ninguém, a gente sabe que é um problema que às vezes mecânico, o carro tem desgaste, é um carro usado. Eu sei, não é um carro novo. Vamos fazer essa. Posso fazer uma proposta pra senhora? Se você quiser, tá? 2010. Proposta se a senhora quiser. Leva o carro hoje, aproveita todos esses dias pra ver tudo que precisa fazer. E na segunda-feira, o som também, tudo. Na segunda-feira, a gente já conversa já com ele. É Luan o nome? Luan. Eu converso com o Luan amanhã. Pra ele providenciar pra segunda-feira esse som. E aí já vê um local que possa ser instalado, né? Às vezes ele até tem já o som, já manda colocar. Pra poder resolver isso aí também, porque assim ela fica mais tranquila. Mas que ela chegasse aqui hoje, tava tudo funcionando, tudo belezinha, ela ia ficar mais tranquila ainda. Então, vamos dar essa data de segunda-feira como uma data pra gente estar com tudo resolvido. A gente vai estar vamos levantar isso daí. A gente não tá se negando a nenhum momento de... Foi arrumado o carro tá funcionando. Eu só te peço, dá a partida no carro, Karina, pra você ver a condição. Não, o carro é seu.
Se fizer barulho ou não, eu não conheço. Não, vou fazer o seguinte, ó. Eu tive 3 Fiestas desse. Esse daqui é 1.6, acho, se não me engano. É. 1.6, né? É 1.6. Eu conheço esse carro, eu vou dar uma olhada no motor. Se puder até abrir o capô pra mim ver. Vamos ver como é que tá o barulho do motor quando dá partida. Toma o microfone. O que eu falei pra vocês, no dia que eu fui lá no sábado, não tinha nada, nem um dedinho aqui de quem tava, alguém mexendo no carro, nada. E o carro não foi lavado. O motor, pelo que parece, eles limparam o motor aqui. Trocou o óleo do carro, porque tava leitoso no dia que o carro parou. Tem que ter trocado, porque se ele juntou água no óleo, tem que ter trocado. O carro tá parado aqui há quanto tempo, mais ou menos? O controle será quanto? Então tá frio o motor. Tá. É por isso que eu não deixei eles ligarem, né? É até bom. A única coisa que eles foram honestos no ato da compra foi que isso daí tava tudo rachado. Vai precisar colocar líquido de vazando, arrefecimento. E Tá eles baixo. trocaram pra mim. Aí deixou eu ir no mecânico, eu fui e troquei. Aí depois não deixou mais. E não era o mesmo mecânico. Era outro. Entendeu o meu drama? E o meu trauma? Sim, eu tô entendendo. Vocês têm um papel ou uma estopa só pra limpar o óleo ali? Será que teria? Direção hidráulica, o óleo tá no nível certo. Tá faltando líquido de arrefecimento. Tá baixo, né? Exato, tá bem Mas baixo. tem, né? Tá. Tem um pouco que tá abaixo do mínimo, mas tem um pouquinho. Dá pra testar o carro. Então já trouxe de Deixa eu lá pegar pra ali. cá com água abaixo do mim. Aqui, ó. Se não aparecer, né? É. Cadê a vareta? É aqui. Ela tem a posição certinha. É, bem é que eu tô com a mão ocupada, tá ficando. Tem que ser pra baixo, né? O óleo tá no nível normal. Olha o líquido, ó. Ah, Mas mais pra frente completo. Tá o suficiente pra não ter perigo de. Sim. Uma trinquinha aqui do protetor, mas nada que interfere. Vamos ver como é que tá o motor? Claro, Vou claro. colocar aqui. Será que pode dar quer que eu partida? ligo? Quer que eu ligo? Pode Não, dar só quer partida, ligar. pode ser. Sério? Ideal vocês tivessem trazido um. Eu tive 3 desses. Tive um 2008, um 2010 e um 2012 desse. Eu tive um 2008, 2010 e 2012 desse. Só pra dar segurança pra ele ir embora. Dá uma aceleradinha pra eu ver. Por enquanto parece que tá tudo em ordem. Pode desligar. Pelo som do motor, parece que tá tudo em ordem. Eu tive 3 desses carros, tive em 2008, 2010, 2012. Pelo motor aqui, o som tá em ordem. Se aparecer alguma coisa, tá na garantia. Tá na garantia. Depois só tem que completar só o líquido de arrefecimento que tá bem baixo. O resto tá em ordem. Tem que ir lá na. Agora, se aparecer alguma coisa daqui pra frente, como falar, tá na garantia ainda, a garantia tá renovada, né, doutor? É, por Aí lei, só por lei ela tem, renova, né?
Não é eu que tô falando, é próprio... Hoje é quinta, né? Passa no mecânico amanhã. Isso. Vai dar uma olhada. Pra dar aquela olhada pra você, tudo certinho. Que aí na segunda a gente volta a conversar, se tiver alguma coisa a gente conversar sobre o som, vê tudo, abrir e fechar o vidro, abrir e fechar a porta, tranca, porta-mala, olha tudo que tem que olhar, já para poder resolver tudo na segunda-feira, entendeu? É isso? Tudo certo, doutor? Tudo certo. Embora sendo contra a sua vontade, mas é o que a lei diz que eles arrumaram dentro do prazo legal, né? É o caso do fornecedor. Por visão, só porque a gente pode ver aqui, o motor eu não vou falar, tá bom, parece que tá bom. Eu não posso alegar porque eu não sou mecânico, eu só conheço esse modelo de veículo. Parece tá bom. Se for aparecer alguma coisa, vai ser com ele rodando. Com ele, o carro parado, infelizmente não tem como detectar muita coisa, vai ser com ele rodando. Aí se a senhora conseguir fazer o laudo cautelar vai puxar todo o histórico do carro. Ele vai puxar se teve pintura, se teve recal, se teve qualquer tipo de colisão, qualquer coisa. O laudo cautelar puxa desde a origem da fábrica. Tá? Doutor, uma coisa urgente agora é que a questão, a multa tem só até amanhã isso para transferir, né? A senhora falou? Não, transferi o carro. A multa. O carro pulou. A multa chegou hoje, mais uma multa. Tá. A multa já chegou. Multa veio do carro? Quando eu puxei o comércio falou, a gente tinha duas... peço pra ele pagar. Isso só foi acumulando, entendeu? Aí eu falei, olha, tem duas multas. Não, a multa foi paga, ele falou pra mim. Falei, tá bom, cheguei no Detran, a multa tava lá. Mandei pra ele, eu falei, olha, a multa tá acusando ainda. Mas pagou. Falei, tá acusando aqui. Aí hoje chegou mais uma, só que essa que chegou agora tá no meu nome. E eu não vou conseguir transferir. Rodízio de São Paulo, de fevereiro. Mas você tá no veículo para você? Cada comunicação de venda. Agora eu tenho só... Mas chegou a notificação? Transferir. Como é que eu vou transferir isso daí com 3 multas? Pro meu nome, tem 3 multas aparecendo. Você falou o carro? Eu não vou ser obrigada a ficar com esse trambolho? Então, como é que eu vou transferir pro meu nome com 3 multas? Se não conseguir transferir amanhã, vai gerar multa de recibo. E eu falo pro Luan pagar multa de recibo se conforta de recibo também. O recibo já foi entregue pra senhora? Já fiz vistoria e tudo. Eu tinha total intenção de ficar. Só que por tudo isso... agora por quê? Por conta da multa? Porque apareceu as multas. Aí quebrou o motor. E hoje chegou mais uma multa. Para transferir precisa estar essa... Tem. Aí o Luan me manda mensagem, a responsabilidade é dele. Não, de quem então? Mas a multa é simples de resolver também. Isso é sim. Hoje chegou mais uma, só que agora tá no meu nome. Ou seja, vence amanhã, não vou conseguir passar com 3 multas. Aí carro quebra, eu omite onde estava, entendeu? Por que que eu não quero mais esse carro? Tá difícil de vocês entenderem que eu não quero mais. Mas é normal, Karina. Não, normal eu comprei um carro, me veio, chegou multa do proprietário. Isso é uma coisa que não tem como controlar. Mas é multa, omite onde estava, não deixa eu pegar. Não, a gente vai ter que voltar a história tudo do começo. Infelizmente, é isso que a senhora tá falando. Se for querer discutir, a gente não vai discutir agora. Cancela tudo, devolve meu Gabriel, dinheiro. A gente não vai discutir isso agora, né? Não sei porque quer me empurrar esse carro. Entrega pra ele. E conversa com ele, mesmo assim. Desde manhã. Aí o senhor conversa com ele. Vai que de repente ele fala assim, vamos desfazer o negócio. Entendeu? Conversa com ele, vai que de repente chega segunda-feira e ele fala, vamos desfazer o negócio. Então vai. De repente ele pensa aí. A gente entende que ele tá no direito dele, a loja tá correta nessa questão dos prazos, da manutenção que foi feita. Só que de repente vai que. De repente, de bom coração, ele resolve fazer essa situação, seria bom, né? Conversar com ele. Consegue tirar pra ela o carro? Pessoal? Não consegue tirar pra ela o carro? Ó, a única coisa que ele tinha era esse amarelo aqui. Isso que já tinha. Veio. Não fui eu também, mas veio. Na porta aí, aparentemente. A gente olhou bem, cara, sabe? Tudo ok do lado de fora aqui. Bem, não. Mas esse da porta não está. Isso daqui não tá. Ó. Não estava quando eu deixei o carro com eles. Acho que de repente se polir vai sair, né? Eu entendo que é um carro 2011, não vai estar perfeito, mas um arranhão desse tamanho na porta eu teria visto. Com certeza. Não estava. Você viu que foi a primeira coisa que eu notifiquei na hora que eu olhei o carro aqui fora. E se ele falar que já tinha, ele que tem que provar, fica tranquila. Para possa retornar para casa muito bem, usa o carro, testa o carro,
E tudo que tiver pode ir relatando pra gente, faz vídeo, faz foto, pra gente ter a certeza. Isso aqui na porta vai ter que arrumar, entendeu? Vai ter que fazer mas isso que ele metade do dia ele arruma rádio, porque né? O rádio, ele tem que instalar esse rádio. Então é um caso que não é do jeito que a senhora queria, que já ter desfeito o negócio, não está no direito dele, mas a senhora também tem o seu direito de achar o que tem de problema e eles têm que arrumar. Agora foi quantos dias que ficou parado o carro? 7? 7. Então eles têm aí 23 dias para arrumar os próximos problemas, senão vai ter que devolver o carro, tá bom? Vai ter que devolver o dinheiro. Bom, então por enquanto a gente fica assim, tá? Obrigada. Chave da senhora? Ah, é. Nada. Bom, Gabriel, 2 casos em um mesmo dia. Um caso vai ser finalizado na segunda-feira. Esse aqui também a gente vai dar uma revisada depois. O que eu vejo ali é que assim, o nosso cérebro ele é formado por quadradinhos assim que registram emoções, né? Isso. E a gente tem uma emoção muito boa, que é a emoção light, ela dá um prazer, e a gente tem uma emoção que nos causa dor. Quando ela veio comprar, ela comprou o carro, daí ela falou assim, nossa, que alegria, consegui trocar o meu carro antigo por um carro mais novo, agora não vou ter mais problema. Aí ela tem problema com o carro, ela já fica, chateada. Aí esses problemas, o carro dela é escondido, vai pro mecânico que não deixa ela entrar, ela diz que teve coisas dela que sumiu, e então vai criando uma dor tão grande que a pessoa joga a culpa contra o carro. Entendeu? Então eu não quero mais esse carro, é terrível. De repente pode ser que os problemas estejam todos sanados. E aí nesse caso que não deu 30 dias do carro na assistência, qual que é o direito da loja? A loja tem ainda mais 20 e poucos dias para tentar sanar os problemas. Se ela não sanar até dar o valor de 30 dias, ou ela tem, a opção a gente já sabe, ela quer o dinheiro de volta. Teria 3 opções. Ou o dinheiro de volta monetariamente atualizado sem prejuízo, perdas e danos, uma troca do veículo por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou abatimento proporcional do valor. No caso que ela quer o primeiro, que é a devolução. E isso a loja não tem opção. Passou os 30 dias, quem decide é o consumidor. O dono não pode mais optar, o advogado também não, é conselho deles. Tá bem. Esse advogado aí foi o advogado que apareceu no nosso primeiro caso, em outra loja. Ele estava bem bravo, não conhecia a gente, né? E ele te conhecia também, você também já teve um caso com ele. Ele falou assim, olha, o Gabriel entende muito de defesa do consumidor e é por isso que o Gabriel está aqui. Alguns dias a gente vai estar junto, outros dias ele vai estar fazendo reportagem sozinho, eu fazendo sozinho. E você aí do Brasil, que tem interesse em atuar como um repórter do consumidor, o nosso número está aí, você pode entrar em contato com a gente. Nós temos ali um pessoal que vai fazer a seleção. Nós queremos sim levar a defesa do consumidor para todo o Brasil, colocar representantes em todos os estados. Então, se você, seja jornalista ou não, seja advogado ou não, se você é uma pessoa que quer aprender ou que você tem estudado defesa do consumidor, se você quer gosta de falar em público, tem essa habilidade, quer fazer parte da nossa equipe, independente de onde vocês estejam, entre em contato com a gente, que nós vamos ali colocar você em todo o processo seletivo, depois tem um processo de treinamento, e aí você vai poder atuar pelo alerta consumidor, ajudando consumidores de todo o Brasil. Estamos recebendo aqui mensagens de diversos lugares, inclusive até saudações até de outros países, viu? De Portugal, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, muito obrigado para a nossa audiência aí. Quero mandar um abraço para o Paulo Brito. Paulo Brito é de Santa Catarina. Do Carlos Mena também está nos acompanhando, Moisés, José Pedro, Rildo Barbosa, Marcos André Santos, João Paulo da Silveira e o Moraes, que está lá longe, está lá no Ceará também. Mandar um abraço para todos vocês. Se você quer que a gente mande um abraço, vai deixando também aí nos comentários que a gente vai estar falando o nome de vocês. Coloca a cidade de onde que é, a gente falou só os nomes aqui, mas coloca o nome, a cidade, para a gente poder mandar um abraço para essa audiência, que esse trabalho não é meu, não é do Gabriel, é de todos nós, né, Gabriel? Deixa você finalizar então hoje. E também vamos levar uma coisa em consideração. Tem gente que às vezes quer conhecer como é que funciona o serviço da nossa equipe, como é que a gente vai visitar. Quiser acompanhar, pode vir também. Se quiserem ver como é que é feita as gravações, como é que a gente soluciona os casos, estou convidado também a comparecer para assistir pelos bastidores como é que é feito. Gabriel trouxe ali, né? Trouxe o pai, a mãe, a esposa. Mostra eles lá, ó. Olha eles lá, ó. Dá tchau aí, pessoal, dá tchau aí, ó. O pessoal veio acompanhar o trabalho da equipe, você também pode acompanhar então. Gabriel, pode fazer o encerramento aí.
Bom, vamos ficando por aqui. Daniel, Gabriel, imagens de Fábio Mendes e até Kaique Nascimento. Kaique Nascimento para o Alerta Consumidor. Pessoal, atualização então sobre o caso aí da consumidora Karina, tá? Logo depois que ela saiu da loja, ela deve ter ido buscar o marido dela no trabalho e questão de 1, 2 horas depois, o carro superaqueceu novamente no meio da rua, ela ficou no meio da rua, já estava escuro, já estava à noite, desesperada ali, ela e o marido, o que poderia fazer com o carro, no centro movimentado da cidade, conseguiram contato com o proprietário da loja, o pessoal da loja foi lá, levou um carro reserva para ela, pegou o carro e levou o carro para arrumar de volta. Portanto, ela não chegou a ficar 2 horas com o carro, já apresentou o problema. Eu entrei em contato com o advogado e expliquei para o advogado deles que, olha, tenta convencer o proprietário da loja a fazer uma devolução amigável. Ele me pediu que esperasse até segunda-feira, então, na nossa reunião, para que a gente vinha aí viesse a discutir esse assunto para saber o que pode fazer aí o proprietário da loja. Espero que se sensibilize. A consumidora não quer mais esse carro. Vai consertar de novo. Depois pega, e se quebrar de novo, aí conserta de novo. Cada vez ela fica chateada, cada vez ela tem que ir a gente lá junto com ela, acompanhar esse caso, vai desgastando a imagem da loja. Muito mais bonito para a loja falar assim, olha, nós queremos consumidores felizes. Mesmo nós estando ainda no prazo de 30 dias ali, né, eram 7 dias que o carro ficou, 7, 8 dias que ficou em assistência, agora vai ficar mais alguns dias, não sei quando é que vão devolver o carro para ela, em vez de correr o risco de somar 30 dias daqui a pouco e lá na frente, depois de tantos desgastes, fazer isso por força de lei, então faça aqui um clamor aí para o proprietário da loja, Tel Motors, que possa, de repente, desfazer esse negócio. Esse carro vai ser vendido logo em diante, passa por uma revisão ali, vende para outra pessoa que vai ficar feliz. Você vai ter 2 consumidores felizes. A Karina, que devolveu o carro, vai ficar feliz pelo que a loja fez, e também quem vai estar comprando esse carro mais para frente ali, revisadinho, tudo bonitinho. Então é um pedido que eu faço aí, e quero trazer mais uma reclamação da Karina. Quando ela levou o carro para manutenção na primeira vez, né, que deu problema a primeira vez, ela disse que entregou o carro ali com mais de meio tanque. O carro voltou com 1/4 do tanque, menos que a metade do que ela entregou. Agora o carro foi para manutenção de novo. O carro reserva que deixaram para ela perguntou, tem combustível aqui? Falaram, tem. Ela subiu no carro e ela andou com o carro, ela viu que estava na reserva e teve que abastecer o carro reserva. Então, além de tudo, ela está entregando o carro com combustível e recebendo o carro sem combustível. Não está feliz a consumidora. Peço, portanto, à loja aí que pense bem nesse caso e o melhor a fazer, acredito eu, para a loja seria justamente fazer o ressarcimento do valor que ela pagou, pegar o carro de volta e vender para uma outra pessoa. O carro de agora vai passar por uma revisão, faz o laudo cautelar e vende o carro tranquilamente, sem ter problema nenhum. Então vamos acompanhando o caso. Segunda-feira estaremos juntos lá com a consumidora Karina, com o consumidor Marcos, acompanhando a resolução desse caso lá na Tel Motors da cidade de Bauru.